Hoje vamos revelar de uma vez por todas toda a verdade sobre a verdadeira diferença entre o rico e o pobre. Você vai se surpreender ao saber que não é apenas o dinheiro que separa esses dois grupos, mas sim atitudes, mentalidades e hábitos que fazem toda a diferença. Se você quer entender por que alguns conseguem prosperar enquanto outros lutam para sobreviver, então assista até o final. O que você está prestes a aprender pode ser o primeiro passo para transformar a sua vida. Me diz aí, já está cortando alguns hábitos citados nos vídeos do nosso canal? Então vamos começar. Quando se trata de entender as diferenças entre ricos e pobres, muitas pessoas tendem a focar exclusivamente em questões financeiras. No entanto, a realidade é que as diferenças vão muito além do dinheiro que possuem no banco. É um conjunto de comportamentos, mentalidades e hábitos que distinguem os ricos dos pobres, moldando a forma como cada grupo vê o mundo e age em suas vidas diárias. Os ricos têm uma perspectiva diferente sobre o tempo e como utilizá-lo. Eles veem o tempo como o recurso mais valioso que possuem, pois sabem que ele não pode ser recuperado. Por isso, são extremamente cuidadosos com a maneira como o gastam. Eles evitam atividades que não geram valor, seja pessoal ou financeiro, e priorizam o aprendizado contínuo, a inovação e a construção de relacionamentos estratégicos. Já os pobres, muitas vezes, gastam tempo em atividades que não agregam valor, como assistir televisão por longas horas ou se envolver em conversas improdutivas. Eles tendem a ver o tempo como algo menos tangível e, por isso, não sentem a necessidade de usá-lo de forma eficiente. Outra diferença está na forma como os ricos lidam com o fracasso. Para eles, o fracasso é uma oportunidade de aprendizado, uma etapa necessária para alcançar o sucesso. Eles entendem que cada queda é um passo em direção ao crescimento. Os pobres, por outro lado, frequentemente veem o fracasso como uma barreira intransponível, algo a ser temido e evitado a todo custo. Esse medo do fracasso pode impedir que eles assumam riscos ou busquem novas oportunidades, perpetuando um ciclo de estagnação. Os ricos também adotam uma mentalidade de longo prazo. Eles sabem que o sucesso verdadeiro e duradouro não acontece da noite para o dia. Por isso, investem em ativos que crescem com o tempo, como imóveis, negócios e educação. Eles têm paciência e visão, compreendendo que as melhores recompensas vêm para aqueles que estão dispostos a esperar. Por outro lado, os pobres frequentemente têm uma mentalidade de curto prazo, focando em gratificações imediatas. Isso pode se manifestar em compras impulsivas ou na falta de planejamento para o futuro, o que dificulta a acumulação de riqueza a longo prazo. A forma como os ricos e os pobres veem o dinheiro também é bastante diferente. Os ricos veem o dinheiro como uma ferramenta, algo que pode ser usado para criar mais dinheiro e alcançar objetivos maiores. Eles investem, poupam e buscam maneiras de fazer o dinheiro trabalhar para eles. Em contraste, os pobres muitas vezes veem o dinheiro como um fim em si mesmo, algo que deve ser ganho e gastado rapidamente. Isso leva a um ciclo de dependência financeira, onde é difícil acumular riqueza e sair das dificuldades econômicas. Essas diferenças não são apenas sobre os hábitos diários, mas refletem uma mentalidade mais profunda e uma abordagem fundamentalmente diferente em relação à vida. É essa mentalidade que, ao longo do tempo, faz com que os ricos continuem a enriquecer, enquanto os pobres lutam para sobreviver. Entender e adotar essas atitudes e comportamentos pode ser um passo crucial para qualquer pessoa que deseje mudar sua realidade financeira. A distinção entre ricos e pobres vai além do saldo bancário ou das posses materiais. Ela reside profundamente nas atitudes, nas escolhas diárias, na forma de pensar e nas decisões que moldam o destino de cada indivíduo ao longo do tempo. Para aqueles que buscam entender por que alguns conseguem acumular riqueza enquanto outros lutam para sair da pobreza, é crucial explorar esses aspectos menos visíveis, mas fundamentais, que separam os dois grupos. Um dos maiores contrastes está na relação com o aprendizado. Os ricos possuem uma sede insaciável por conhecimento. Eles compreendem que o mundo está em constante mudança e, por isso, nunca param de aprender. Seja através de livros, cursos, seminários ou mentoria, os ricos investem tempo e dinheiro em sua educação contínua. Eles sabem que o conhecimento é um dos poucos ativos que ninguém pode tirar deles, e quanto mais sabem, mais preparados estão para aproveitar as oportunidades que surgem.
Em contraste, os pobres muitas vezes veem a educação como algo que termina com a formatura. Eles podem até valorizar o aprendizado, mas muitas vezes não têm os recursos ou a mentalidade para investir nele continuamente. Isso os coloca em desvantagem em um mundo que recompensa aqueles que estão sempre se atualizando. A abordagem em relação ao dinheiro também é profundamente diferente. Para os ricos, o dinheiro é uma ferramenta poderosa, um meio para alcançar objetivos maiores, como liberdade financeira, segurança e a capacidade de impactar positivamente o mundo. Eles entendem que, para que o dinheiro cresça, ele precisa ser investido. Isso pode significar investir em ações, imóveis, negócios ou até em pessoas. Os ricos buscam maneiras de multiplicar seu dinheiro, em vez de simplesmente acumulá-lo ou gastá-lo sem planejamento. Por outro lado, os pobres frequentemente veem o dinheiro como algo efêmero, destinado a ser gasto tão rápido quanto é ganho. Eles podem não ter a mesma compreensão ou acesso às ferramentas de investimento, e assim, o dinheiro muitas vezes escapa por entre seus dedos, sem criar riqueza a longo prazo. Outro ponto de divergência é a mentalidade de abundância versus a mentalidade de escassez. Os ricos operam com uma mentalidade de abundância, acreditando que há oportunidades suficientes para todos. Eles não têm medo de compartilhar conhecimentos, ideias ou recursos, porque acreditam que o sucesso de uma pessoa não diminui as chances de outra. Isso os torna mais propensos a colaborar, a construir redes de apoio e a se beneficiar das sinergias que surgem dessas conexões. Em contraste, os pobres muitas vezes operam com uma mentalidade de escassez, acreditando que os recursos são limitados e que é necessário competir ferozmente por uma fatia do bolo. Isso pode levar a uma visão mais isolada e defensiva, onde a colaboração é vista com desconfiança e as oportunidades são percebidas como algo a ser guardado e protegido. A maneira como ricos e pobres veem o risco também é significativamente diferente. Os ricos estão dispostos a correr riscos calculados. Eles entendem que, para alcançar grandes recompensas, é preciso estar disposto a enfrentar incertezas e desafios. Claro. Eles não assumem riscos cegamente, antes, eles calculam, planejam e se preparam para o pior, mas agem com coragem. Essa disposição para arriscar é o que frequentemente os leva a inovações, a novos negócios e a oportunidades que outros podem deixar passar por medo do fracasso. Já os pobres, muitas vezes, evitam riscos a todo custo. Isso não é uma falta de coragem, mas sim uma resposta compreensível à insegurança financeira que enfrentam. Sem uma rede de segurança, o medo de perder o pouco que tem pode ser paralisante, levando-os a evitar qualquer situação que possa aumentar sua vulnerabilidade. A visão de longo prazo é outro fator crucial. Ricos estão sempre pensando no futuro. Eles fazem planos que abrangem anos, até décadas, e suas ações diárias são orientadas por esses objetivos de longo prazo. Investem em sua saúde, em sua família, em seus negócios, porque sabem que os benefícios de hoje são multiplicados amanhã. Eles compreendem o poder dos juros compostos, não apenas no dinheiro, mas em todas as áreas da vida. Por outro lado, os pobres muitas vezes precisam se concentrar no curto prazo. Quando as necessidades imediatas são urgentes, como pagar contas ou comprar alimentos, é difícil pensar no futuro distante. Essa necessidade de focar no presente pode fazer com que seja mais difícil acumular recursos ou construir uma base sólida para o futuro. Além disso, os ricos têm uma profunda compreensão do valor das relações interpessoais. Eles sabem que ninguém alcança o sucesso sozinho. Por isso, cultivam e mantêm relacionamentos com pessoas que compartilham de seus valores, que podem lhes ensinar algo novo ou abrir portas para novas oportunidades. Eles são mestres em networking, entendendo que uma rede forte pode ser uma das maiores fontes de suporte e crescimento. Em contrapartida, os pobres podem não ter o mesmo acesso a redes influentes ou a mesma habilidade de cultivar essas relações estratégicas. Isso não significa que não valorizem as relações, mas as oportunidades que surgem dessas conexões podem ser menos frequentes ou acessíveis. Outro ponto de distinção é a disciplina. Os ricos tendem a ser extremamente disciplinados em suas rotinas e em seus hábitos. Eles acordam cedo, cuidam de sua saúde física e mental, e seguem uma agenda rigorosa que alinha suas ações com seus objetivos.
Essa disciplina se estende à maneira como gerenciam seu tempo, dinheiro e energia. Eles sabem que o sucesso é o resultado de pequenas ações consistentes ao longo do tempo. Em contraste, os pobres podem enfrentar mais dificuldades em manter uma rotina estruturada, não por falta de vontade, mas muitas vezes devido às pressões externas e às dificuldades que enfrentam diariamente. A incerteza pode tornar a disciplina mais desafiadora, o que, por sua vez, pode criar um ciclo difícil de quebrar. Por fim, a forma como os ricos e os pobres lidam com suas emoções pode diferir significativamente. Os ricos entendem a importância de gerenciar suas emoções, especialmente quando se trata de tomar decisões financeiras. Eles sabem que o medo e a ganância são dois dos maiores inimigos da prosperidade, e trabalham para manter uma perspectiva equilibrada, mesmo em tempos de crise. Eles buscam manter a calma, analisando as situações com clareza antes de agir. Por outro lado, os pobres, devido às pressões e ao estresse constante, podem encontrar mais desafios em gerenciar suas emoções, o que pode levar a decisões impulsivas ou a sentimentos de desesperança. Essas diferenças não são simplesmente uma questão de escolha ou vontade, mas muitas vezes refletem as circunstâncias e as oportunidades que cada grupo teve ao longo da vida. No entanto, entender essas distinções pode ser o primeiro passo para qualquer pessoa que deseje mudar sua trajetória. Adotar algumas das mentalidades e hábitos dos ricos, mesmo em pequena escala, pode levar a uma transformação significativa ao longo do tempo. É um processo que exige paciência, disciplina e, acima de tudo, a crença de que a mudança é possível. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender ainda mais sobre como transformar sua mentalidade e hábitos para alcançar o sucesso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e continue acompanhando nossas dicas valiosas. Quanto mais você aprende, mais perto está de alcançar seus objetivos. Até o próximo vídeo.